Peço que fechem os microfones, por gentileza, para evitar a microfonia. Academia Piauiense de Letras, sessão solene da Academia Piauiense de Letras, para prestar homenagem póstuma ao acadêmico Wilson de Carvalho Gonçalves. Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos aqui reunidos em sessão solene para prestar homenagem póstuma ao acadêmico Wilson de Carvalho Gonçalves, recentemente falecido, e cuja atuação em nosso sodalício será sempre marcante e indelével. A Academia Piauiense de Letras foi fundada em 30 de dezembro de 1917, em Teresina, pelos intelectuais Clodoaldo Freitas, eleito presidente, Higino Cunha, João Pinheiro, Antônio Chaves, Benedito Aurélio de Freitas, Jonatas Batista, Celso Pinheiro, Lucídio Freitas e Fenelon Ferreira Castelo Branco. Inicialmente composto de 30 membros, teve seu número aumentado para 40 integrantes em 1966. A Academia Piauiense de Letras tem por finalidades principais o cultivo da língua portuguesa, o estudo e o desenvolvimento da literatura piauiense, a divulgação dos autores piauienses, além de se dedicar ao incentivo e ao apoio e ao fazer cultural no Piauí. Entidade longeva e marcante na cultura do Piauí, mantém tradição de solene recepção a seus membros e de reverenciar sua memória, realizando para tanto o panegírico, que ora se concretiza também solenemente. Tenho a satisfação de anunciar que compõem a mesa de honra desta solenidade virtual o presidente e demais diretores desta academia, a representante da família do acadêmico Wilson de Carvalho Gonçalves, senhora Josefina Gonçalves, assim como todas as autoridades e personalidades aqui presentes ou representadas. Palavra do acadêmico Zósimo Tavares, presidente da academia, para declarar a abertura dos trabalhos e considerações iniciais. Boa tarde, declaro aberta a presente sessão e acolho com muito afeto as acadêmicas e os acadêmicos, bem como os demais convidados para este panegírico. Nossa saudação e os votos de boas-vindas se estendem também a todos os que acompanham esta sessão da APL através das plataformas digitais. E tenho satisfação de anunciar que compõe ainda a mesa de honra o acadêmico Nelson Nery Costa, que fará a oração da saudade em nome da APL. Peço ao primeiro secretário da academia, professor Fonseca Neto, que faça a aclamação das efemérides. Professor Fonseca Neto, por gentileza, vamos ativar o microfone e começar do início. Desculpe, por gentileza. Cuidado de não ficar com ele ligado e tal. Pois é, acumulamos nessa sessão da saudade de Wilson Gonçalves, a lembrança, a recordação dos 190 anos do nascimento em Jerumenha de José Manuel de Freitas, patrono da cadeira 1 desta academia. Os 26 anos da posse acadêmica de Alcenor Rodrigues Cadeira Filho, terceiro e atual ocupante da cadeira 19. Os 15 anos do assento acadêmico de José Ribamar Garcia, quinto e atual ocupante da cadeira 11. E os 29 anos do silêncio, aqui em Teresina, de Cláudio Pacheco Brasil, segundo ocupante da cadeira 30. Aclamadas as efemérides, senhor presidente. Muito obrigado, professor Fonseca, com a palavra novamente o cerimonial. Palavra do acadêmico Nelson Nery Costa,
para proferir o panegírico do acadêmico Wilson de Carvalho Gonçalves. Senhor presidente da academia, jornalista Osmo Tavares Silva, ilustríssima senhora Josefina Pacheco Gonçalves, filha do Wilson Carvalho Gonçalves, a pessoa de quem saúdo os familiares. Senhoras e senhores acadêmicos, na pessoa da secretária-geral, filho de Angela Romati, companheiro de longa data desde o tempo de OAB. Familiares de Wilson Carvalho Gonçalves, as filhas Isabel Cristina Gonçalves, evangelista, e Josefina Pacheco Gonçalves, os netos Aislan, Alisson, Ilane, Wesley Gonçalves, evangelista, e o Rafael Gonçalves. E ainda os bisnetos, Maria Eduarda, Enzo, Isabelle, Liz, Klaus, sobrinhos aparentados. Senhoras e senhores, Barras do Maratuã foi a cidade no século XIX que mais cresceu no Piauí, com a riqueza de suas terras e com o comércio que se irradiou pela região centro-norte do estado. Não só a área do município era grande, como dela nasceram inúmeras cidades que se formaram de povoados em seu território, como Esperantina, Porto e Batalha, dentre outros. A produção agrária e o extrativismo de amêndoa de babaçu e da cera de carnaúba deram excedentes para que as grandes famílias de latifundiários e de grandes comerciantes tivessem os filhos, produzindo importante parte da literatura piauiense, envolvendo o romance, o conto, a crônica e a poesia. E também os filhos dos barrenses destacaram-se na literatura piauiense no século XX e XXI. No século XIX, notabilizaram-se os autores barrenses Leonardo Castelo Branco, também herói da Guerra da Independência, e seus descendentes, Teodoro Castelo Branco, filho, e Hermínio Castelo Branco, neto. Também nasceu em Barras o jornalista, escritor e abolicionista Davi Caldas. O auge da cidade foi na primeira metade do século XX, quando obteve o título de Terra dos Governadores, por ter o maior número destes dentre todos os municípios piauienses. Surgiram as obras de Fenelon Castelo Branco, fundador da Academia Piauiense de Letras, juntamente com os irmãos João e Celso Pinheiro. Breno, também irmão do mesmo, apenas ingressou em momento posterior à fundação. Figura ainda Matias Olímpio de Melo, que, ao seu tempo, foi governador do Estado e presidente da Academia Piauiense de Letras. E dos igualmente acadêmicos, José Pires de Lima Rebelo, José de Arimatea Tito e Renato Castelo Branco. Nasceram igualmente na cidade Otaviano Melo, que se destacou no estado do Amazonas, e Leônidas Melo, que foi intendente e governador-intendente do estado por quase uma década. Na segunda metade do século XX, mereceram destaque os integrantes da Academia Piauiense de Letras, José Ribamar de Oliveira, Atito Filho, talvez seu maior presidente, e Dilson Lage, escritor e estudioso da literatura. Menciona-se também os acadêmicos Wilson Carvalho Gonçalves, que foi primo de Ezequias e Gervásio Costa Filho. Destacam-se também o Antenor de Castro Rego Filho. Por fim, existe, como herança de Barras, os escritores que foram filhos de barrenses, como Magno Pires, diretor-geral do Instituto de Águas e Esgoto Piauí, natural de Batalha, e Elmar Carvalho, juiz de direito de Campo Maior. Por fim, os irmãos Rubens, Nelson e Guilherme Nery Costa, todos escritores, e teresinenses. Eu morei em Brasília de 1962 a 1971. Minha infância foi nos gramados da Superquadra 106, Sul, apartamento 502, no Bloco K, ao lado do imponente Cine Brasília, em frente ao Ixão, na Asa Sul. Uma terra civilizada, pelo qual passei por alguns colégios, como Marista e Rosário, permanecendo nela até o começo da adolescência, com as primeiras festinhas. Nunca foi um exílio,
pois em todas as férias de final do ano eu passava em Novo Nilo, em frente ao rio Parnaíba, a 82 quilômetros de Teresina. Foi a infância e o início de juventude entre dois mundos, um mais civilizado e outro menos, mas em ambos eu aprendi e convivi bem com a vida. Na eleição de 1970, quando meu pai, Ezequias Gonçalves Costa, estava no seu segundo mandato de deputado federal, ele tinha consciência dos seus problemas políticos, mas a certeza que venceria no pleito. Qual o quê? Alastrou-se a fraude eleitoral conhecida como mapismo, pois consistia em adulterar os mapas eleitorais, ainda em papel nesse período. Também se preenchiam os votos brancos e aproveitaram os nulos, especialmente em 3 municípios, que meu pai denunciou e acabou comprovando a fraude por meio de perícia grafotécnica. Quando a matéria chegou ao Supremo Federal para classificar a questão, o mandato acabou. Mas não se voltou mais a se fazer tal prática no Piauí. De modo que eu me lembro que ele se orgulhava de sua luta, meu pai. Lembro-me de telefonemas ameaçando-lhe a vida, que só pararam quando meu avô, Gervásio Raulino da Silva Costa, fez chegar recado aos 3 principais suspeitos da atuação. Tudo parou. Por conta disso, com toda a dificuldade financeira devido à situação, a família retornou a Teresina, na qual passei mais 4 anos, no que fiz o ensino fundamental e o começo do ensino médio no diocesano, onde antes meu pai tinha estudado. E onde meu filho André Brandão Nery Costa, advogado com doutorado em Roma e em Sapiência, também cursou em sucessões de gerações pela cultura jesuíta. Pois bem, com meu pai e com minha mãe, Glorinha Nery Costa, hoje com 94 anos, linda e conversadeira, mudamos para a rua Aurelino de Abreu, onde foi locada enorme casa na sua parte superior, aproximando-se do 25º BC. Passei minha adolescência por ali, andando de bicicleta e, já na época, um dos primeiros a andar de skate, com meu irmão Guilherme. Foi a época das primeiras namoradas e de algumas doses de Cuba Livre. Recordo-me que, com frequência, meus pais iam de mão dada para a Praça do Fripisa, para visitar um tio do qual muito gostavam, Raimundo Gonçalves Filho, Dico Gonçalves. O segundo Dico Gonçalves, pois também meu avô, Raimundo Gonçalves Soares, tinha o mesmo nome. E era o pai da minha avó paterna, Eduvígios Cordeiro Gonçalves. Esta foi, então, casada com meu avô, Gervásio Costa, mas faleceu com 40 anos, de tétano, depois de um parto do meu falecido tio, João Pessoa Costa. Aliás, meu avô paterno nasceu em Alto Longar, filho de Mundico Costa, nome da praça do fundo da igreja de Nossa Senhora dos Humildes, razão do meu parentesco com Itamar Costa, família vindo direto do Rio Grande do Norte no começo do século XIX. Devo dizer que minha avó paterna, Eduvígia, nascida em Barras, ligou-me a algum dos meus confrades da casa de Lucídio Freitas. Pelo cordeiro que ela tinha, originário de Pedro II, meu amigo Wilson Nunes Brandão. E do recém-planteado Unidomar da Silveira Soares. Pelo outro lado, Gonçalves, uma das mais tradicionais famílias de Barra do Maratuã, entrelaçou-se com demais famílias locais, como Melo, Laje, Pires, e outras estirpes altaneiras, assim só aparentado do professor Dilson Laje Monteiro. Segundo o mesmo professor Dilson, por aí também com os Castelo Branco, por meio da família de Sigismundo Antônio Gonçalves, governador de Pernambuco, por vários mandatos, ainda que seja de ramo colateral. Ele era filho de Torquata da Cunha e Silva, que também tinha ascendência dos Castelo Branco. Eu sou ou não sou Castelo Branco? Eis a questão. Eu não sei responder. O Dilson que disse, mas relaciona a família Gonçalves aos Castelo Branco nesse seu passado remoto. Na Praça do Fripisa residia, então, Dico Gonçalves, tio materno do meu pai, Ezequias, nas proximidades da Biblioteca Crômio de Carvalho, antiga sede da Faculdade de Direito do Piauí. Era, então, um homem alvo de cabelo bem branco, que me parecia alto e vistoso. Nas visitas, em geral, falávamos do passado, de Barra do Maratuã,
dos Gonçalves e também do meu avô Gervásio, cunhado desse, que morava ali pertinho na rua Eliseu Martins. Um pouco mais perto do centro, na mesma rua Eliseu Martins, eu nasci e morei por 3 anos antes de embarcar para Brasília, como já narrei. Dico Gonçalves também ajudava meu pai nas eleições parlamentares, sempre que possível. Ele era a maior liderança política de Barras, do Maracanã, por quase 40 anos. Nas palavras do seu filho, Wilson Carvalho Gonçalves, sobre o Dico Gonçalves, seu pai, avô da Isabel e da Josefina. A sua capacidade de trabalho, o seu poder de liderança, o seu espírito empreendedor e progressista projetaram na vida administrativa e política da comunidade, tornando-se, no período de 1937 a 67, o chefe político incontestável de um maior conceito de prestígio no município. Era um homem seguro de suas decisões, caráter inquebrantável, cuja vida foi pautada na austeridade e na inteireza da família, voltada para o bem-estar da sociedade. É patrono da cadeira na Academia do Vale do Longá, ex-coletor estadual, vereador à Câmara Municipal de Barras por várias legislaturas. Presidiu a edilidade barrense. Isso nas palavras do seu filho, Wilson Carvalho Gonçalves, nosso hoje pranteado. Devo dizer, em meio às reminiscências, que Gervásio Costa não era natural de Barras, como eu já disse ao público, mas de Alto Longá. E em 1912, pois veio de Alto Longá em 1912. Com 17 anos, fez sua migração para trabalhar com seu meio-irmão Manuel Costa, grande comerciante da cidade e proprietário de uma grande terra em Porto, antiga Marroás. Cedo, Gervásio casou com minha avó, Eduvige Gonçalves, com o primeiro filho, nascido em 1919, meu pai Ezequias. A proximidade familiar os fez muito ligados a Dico Gonçalves e Gervásio Costa, inclusive aliados políticos. Meu avô chegou ao cargo de intendente, então a nomenclatura para prefeito, em 1928, e novamente em 1931, prefeito de Barras, quando já era um dos maiores empresários de Barras, inclusive sendo proprietário de um Ford T. Em jornal enviado recentemente por Magno Pires, talvez meu parente, tratava-se de uma viagem desse veículo com algumas autoridades de Barras para a inauguração da estrada que ligava a esta batalha, por esses anos comentados. Outra história que eu vi, me permita contar aqui. Quando Gervásio Costa era prefeito, tinha um opositor que vivia lhe ameaçando e lhe difamando. Era uma síntese tudo o que ocorria. Mas meu avô paterno preferiu uma linha de apaziguamento, mas sem sucesso. Dico Gonçalves, um homem destemido, tomou para si as dores, e quando o opositor passava na proximidade de sua casa, não se conteve e deu uns tiros no mesmo opositor, que foi alvejado e conseguiu fugir. Isso tudo na Casa Rosada, hoje a sede da Prefeitura Municipal de Barras. O elemento foi se instalar em Campo Maior e começou a fazer ameaça a Dico Gonçalves. Quando Gervásio Costa soube disso, mandou um recado para o insatisfeito que se não parasse com isso, acabaria não vivendo mais o amanhã, quando a contenda se acabou por fim. Devo explicar que Gervásio, por razões econômicas, adquiriu um novo Nilo, da grande família do empresário parnaibano Coronel José Narciso, quando começou a saga industrial da minha família com o processamento de óleo de Babaçu, em 1934. Em volta da sua propriedade, entre União, no Piauí, e Caxias, no Maranhão, havia mais de 20 mil hectares de mata de babaçuais. Nas margens do rio Parnaíba, parte ainda da família. No entanto, todos os irmãos do meu pai nasceram em Barra do Maracanã, como Chico Costa, que foi deputado estadual, e como Gervásio Costa Filho, falecido agora em 2022, prefeito municipal de União por 3 mandatos. Ainda encarregado dessas imagens na minha adolescência, acabei me mudando para o Rio de Janeiro em 1977, para estudar no Colégio Santo Inácio, tradicional educandário carioca dos jesuítas, e completar o ensino médio. Estudei ainda na tradicional Faculdade Nacional de Direito,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também estudou com Cídio Freitas e inúmeros acadêmicos, como Petrônio Portela e, mais recente, meu parente Lindomar e Jonas de Barros Nunes. Acabei fazendo mestrado em Direito Constitucional na PUC do Rio, em dissertação de mestrado, que estava presente na banca e depois foi prefaciador do meu primeiro livro, Teoria e Realidade da Desobediência Civil, Evaristo Moraes Filho, membro da Academia Brasileira de Direito. Passei cerca de 10 anos no Rio, vivendo especialmente na região do Posto 5 de Copacabana, pela Barata Ribeiro, Bolívar e Domingos Ferreira. Quando retornei, abri meu primeiro escritório, bem modesto e sequer, sem secretária, na rua Eliseu Martins, tantas vezes citado agora, passando a prestar serviço para a GECOSA. Este explorava a produção integral de óleo babaçu, empreendimento fundado por meu avô Gervásio, em Novo Nilo, e então dirigido pelo meu pai Ezequias, que se dedicou à atividade empresarial depois que saiu da política, após o triste episódio do Mapiso. Para resolver alguns problemas, eu tinha que ir à sede da Receita Federal, discutir os tributos federais da empresa e também acabei usando a sua biblioteca, então com muitas obras jurídicas. Foi em uma dessas idas que eu conheci o primo do meu pai, o auditor federal, o Wilson Carvalho Gonçalves. E comecei com ele com uma prosa sempre que eu ia por lá. Ele, sempre com o livro estudando, tinha um sorriso gentil e, mesmo sem tecer conversas sobre parentesco, sempre foi atencioso e solícito em minhas empreitadas por lá. O Wilson Carvalho Gonçalves nasceu em Barras, em 21 de abril de 1923, cursando primário em sua terra natal. Depois foi estudar secundário no Liceu Piauiense e formar-se na Faculdade de Farmácia do Rio de Janeiro, na mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu estudei no Direito. Acabou realizando concurso público e ingressou na Delegacia da Receita Federal, onde ocupou vários cargos de sua estrutura. O próprio Wilson Carvalho Gonçalves assim se descreveu. O Wilson Carvalho Gonçalves, professor e escritor, estudou primário na Escola Matias Olímpio de Barra do Maratuã. Cursou secundário do Liceu, formado pela Faculdade de Farmácia do Rio de Janeiro. Os cargos e funções que exerceu: secretário da Interventoria Federal do Piauí, nomeado por ato do interventor Leônidas Melo, aqui narrado, secretário particular do Leônidas Melo, nomeado em 1944, secretário da Delegacia do Ministério da Fazenda, chefe da CREMAF-PI, coordenador da ESAF-PI, que é a Escola Fazendária, Conselho Integrado da Administração Fazendária, membro do Conselho Regional de Farmácia do Piauí por 3 mandatos, auditor fiscal da Receita Federal. No discurso proferido, quando ele, Wilson Carvalho Gonçalves, ganhou o Prêmio Nacional Clio de História, concedida pela Academia Paulista de História, disse que ele, Wilson próprio, esses impulsos me envolvem, formando uma sinergia de sentimentos, movidos e unidos com toda a força de minha espiritualidade, de uma espiritualidade que dá sentido à vida e que é um catalisador do poder criativo das ideias e de energia, para dar maior dimensão ao meu trabalho de pesquisa, maior perseverança, como condição de novos triunfos e de pertinácia com força de conquista. Não tenho palavras para traduzir esses sentimentos, eles são muito intensos, todavia são bem vívidos e sentidos. Fico, porém, esse sentimento de modo perene da dimensão da alma, porque ela é infinita. O Wilson Carvalho Gonçalves foi o 5º ocupante da cadeira número 12 da Academia Piauiense de Letras, desde 1994 até o ano passado, 2021, quando faleceu com 98 anos. Ele escreveu as obras Terra dos Governadores, em 1989, Teresina, Pesquisas Históricas, em 1991, Dicionário Histórico Biográfico Piauiense, em 1992, Vultos da História de Barra, em 94, Roteiro Cronológico da História do Piauí, em 96, Grande Dicionário Histórico Biográfico Piauiense, em 1997, uma obra que foi relançada, inclusive eu tive a oportunidade de ajudar no relançamento dela, a 2ª edição, Antologia da Academia Piauiense de Letras, obra básica da nossa casa,
Dicionário Enciclopédico Piauiense Ilustrado, obra fundamental para nós aqui no Piauí sobre história. E Antologia dos Poetas Piauienses, 2006, e até Seleta Histórica Piauiense. Assim como os 5 córregos e rios de Barra do Maratuã acabam desaguando pelo Rio Longar, a vida leva-nos sempre para destinos intricados, como o que faz hoje em honra à memória de Wilson Carvalho Gonçalves, meu primo em segundo grau. Também o acaso me fez conhecer uma das suas filhas, que vai falar há pouco, fruto do seu casamento com Maria Augusta Pacheco, Josefina Pacheco Gonçalves, conhecida artista visual do Piauí. Desde jovem mostrou seu talento, sendo uma das responsáveis pela renovação da pintura local. Tem uma ou duas telas dela que fazem parte de um dos maiores acervos estaduais privados, além de ter uma dessas figurada na revista comemorativa dos 30 anos da minha sociedade profissional, Almeida e Costa Advogados Associados. Mais ainda, Josefina acabou se transformando em professora de pintura de minha mãe, Glorinha Nery Costa, agora no seu acaso, mas acabou resultando em diversas obras, telas concluídas, algumas bem interessantes. Josefina fez uma mágica aí. Tudo se passou como se minha mãe fosse com meu pai à Praça do Fipisa para conversar com Dico Gonçalves Filho, avô de minha prima Josefina e da Isabel aqui presente. Agradeço a distinção do presidente Zósimo Tavares em conceder a honra de prestar homenagem a Wilson Carvalho Gonçalves, meu primo, a família Gonçalves, da qual me orgulho muito dela fazer parte, e a Barra do Maratuã, berço de contáveis escritores e bardo dos últimos 200 anos. Nasci em Teresina e sou filho de muitas terras importantes em minha vida, como União, em Alto Longar, bem que em Floriano, Picos e Água Branca, sou conterrâneo do nosso presidente, além da cidadania do Estado do Maranhão. No entanto, julgo que devo trabalhar mais ainda pela terra do meu pai, Ezequias Gonçalves Costa, nasceu, e de Wilson Carvalho Gonçalves, para merecer um título de cidadão barrense. Mesmo sem tal título, ainda assim, avoro-me de ser um dos representantes da bela cidade de Barras, da qual minha família se originou na Academia Piauiense de Letras. Muito obrigado pela paciência de todos. Palavra da representante da família do acadêmico Wilson de Carvalho Gonçalves, senhora Josefina Gonçalves, para se manifestar em agradecimento a esta homenagem póstuma. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos presentes. Eu confesso que estou um pouco emocionada com palavras de muita gratidão, palavras tão sensíveis que tocam o coração da gente. Obrigado, Nelson. Obrigada, academia. Gostaria de saudar a mesa em nome do seu excelentíssimo presidente, Zósimo Tavares. Hoje é uma honra representar minha família nesta homenagem a meu pai, Wilson Carvalho Gonçalves. Represento aqui a minha mãe, Maria Augusta, em memória, as minhas irmãs Isabel Cristina e Anita Maria, também em memória. Represento também os netos do meu pai, Ilane, Aislan, Alisson, Wesley e Rafael. Bem como os bisnetos, Maria Eduarda, Enzo, Isabelle, Liz e Klaus. É louvável a iniciativa da Academia Piauiense de Letras em reunir pessoas que acreditam em um mundo onde os valores culturais transformam as vidas das pessoas. Com esta visão de mundo, Wilson Carvalho Gonçalves dedicou toda a sua vida à pesquisa histórica, sempre com o pensamento de preservação da memória do Estado do Piauí. Nas suas palavras, ele dizia: conhecer as sementes do passado é primordial, pois elas seriam colhidas no presente. E assim foram colhidas estas sementes. Seu legado de obras retratando o povo piauiense e a sua história, e, em especial, a história de sua amada terra Barras do Maratuã, ecoará
pelas gerações vindouras, trazendo conhecimento do que nos construiu como povo. Wilson viveu quase um século e conseguiu acompanhar as mudanças da nossa sociedade, sempre com um olhar atento, enriquecendo sua pesquisa conforme as novas tecnologias permitiam. Como pesquisador, peregrinava nas bibliotecas nacionais, catalogando e arquivando tudo que pudesse edificar e sustentar o que escrevia. Seu domínio em vários idiomas e sua imparcialidade foram ferramentas-chave na construção de uma retórica firme e autêntica. Nossos sinceros agradecimentos à Academia Piauiense de Letras por esta homenagem ao meu pai, homem honroso e inteligente, que usou sua palavra para construir não só a nossa família, mas também para contar a história do nosso querido estado do Piauí. Muito obrigada. Palavra do presidente para se manifestar e, ao final, encerrar esta solenidade. Os agradecimentos da Academia Piauiense de Letras ao acadêmico Nelson Nery Costa pela oração que acaba de proferir em nome da APL para expressar a nossa imensa e eterna saudade do inesquecível confrade Wilson Gonçalves. Agradeço, do mesmo modo, a presença e as palavras desta amiga da Academia, Josefina Gonçalves, filha do saudoso Wilson Gonçalves. Dos seus bem-vividos 98 anos, Wilson Gonçalves passou 26 deles na Academia Piauiense de Letras. Fez-se um acadêmico admirado pela sua inteligência e estimado pela sua fidalguia. Aliás, estes eram traços marcantes de sua personalidade. Por onde andou, sempre cativou a todos, justamente por esses atributos, mais a simplicidade. Em seu silêncio, Wilson Gonçalves será lembrado por estas qualidades e também pela monumental obra que deixou nos campos da historiografia e da biografia, como acaba de relacionar o nosso confrade Nelson Nery. Terra dos governadores, os homens que governaram o Piauí, Teresina Pesquisas Históricas, Dicionário Histórico Biográfico Piauiense, Vultos da História de Barras, Roteiro Cronológico do Piauí, Grande Dicionário Biográfico Piauiense Comentado, Antologia da Academia Piauiense de Letras, Lucílio Albuquerque, Dicionário Enciclopédico Piauiense Ilustrado e Antologia dos Poetas Piauienses, são obras que vão atravessar os tempos e viverão na memória dos piauienses como recortes e registros históricos que marcaram várias gerações. Viva o Wilson Carvalho Gonçalves! Eu registro e agradeço a presença dos acadêmicos Fides Angélica, nossa secretária-geral, e também a nossa mestre de cerimônia, sempre organizando os eventos da academia, Dilson Gonçalves, Dilson Lages Monteiro, mas é Gonçalves também, por afeto, Fonseca Neto, Carlos Evandro, Elmar Carvalho, Felipe Mendes, Jonatas Nunes, Socorro Rios Magalhães, Nelson Nery e Plínio da Silva Macedo. Os acadêmicos Cid Dias pedem que faça o registro das ausências dele, Cid por motivo de saúde e Reginaldo Miranda por motivo de viagem. Passo a palavra ao cerimonial. A Academia Piauiense de Letras agradece a honrosa presença de todos, incluídos os que acompanharam esta solenidade pelos meios de comunicação social. Tenham todos uma boa noite. Está encerrada a presente sessão. Boa noite.